Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Voz Falhou. Oxi. Eu sou Cleiton Moore e hoje eu vou dar continuidade ao quadro Explicando Regionais. Dessa vez eu vou trazer os 3 de gelo que faltam. Mr. Mime de Galar, Sam True de Alola e Darumaka, não é isso em inglês? Darumaka de Galar. Então, vamos lá. Bem, eu vou primeiro fazer o seguinte, primeiro Galar, depois Alola, depois Galar de novo. Vou começar com Darumaka. Bem, Darumaka, de acordo ali com a Dex, ele começou a habitar lugares frios. E o saco dele de calor, o saco de fogo dele, que é interno, começou a diminuir de tamanho para que ele se adaptasse ao ambiente ali. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele passou pelo mesmo processo evolutivo do Vulpix de Alola que eu citei, né? Que em algum momento, ele estava no frio, o de fogo, ele até sobrevive. Só que a partir do momento que nasce uma mutação, né? Nasce um que tem uma mutação genética que não precise que aquele órgão que produz o fogo é reduzido, ele vai precisar de menos alimento para se manter, para manter aquele calor funcionando ali. Então, aos poucos, aquilo ali foi atrofiando aos poucos, o que foi fazendo o tipo fogo dele ficar oculto até que ele deixou de ser tipo fogo, né? Ou seja, ele foi diminuindo a capacidade dele de fazer chama até que ele foi virando um tipo Pokémon de tipo gelo. Então, foi uma coisa progressiva. Muito provavelmente ele ainda era fogo, só que aí foi diminuindo. Em Pokémon não fica claro, não tem nenhum exemplo que indique que chegou no momento que o fogo era tão pequeno que ele foi considerado tipo normal, né? Não chega a nenhum momento a isso, mas eu sempre acho que nesses processos evolutivos o meio do caminho é o tipo normal, ou seja, não pende a lado nenhum, é um ali neutrão, mas enfim, não tem nenhuma confirmação sobre isso. E aí depois disso ele virou o tipo gelo, ou seja, ele ficou lá. Por que ele está habitando lugares de gelo? A Dex não deixa claro em momento nenhum. Eu sei que ele chegou lá em Galar, mas também não se fala se ele foi levado por seres humanos, se ele já era de lá e por algum motivo, num tempo muito primordial, ele bateu de frente com algum outro Pokémon, aquele outro Pokémon conseguiu ganhar espaço e por isso ele teve que subir para as regiões frias, porque aquele Pokémon não habitava aquele lugar e ele foi forçado a se adaptar. Enfim, existem algumas dicas, vamos dizer assim, que a gente não tem para dizer qual delas é a certa. Porque, por exemplo, quando eu falei do Growlithe de Hisui, por exemplo, a gente teve Hisui sabendo que é o passado ensinou, então tem como fazer essa análise. Nesse caso, se nem a Dex traz essa informação, nem a gente tem um jogo do passado de Galar para poder fazer a comparação, fica difícil saber qual foi o motivo que fez ele migrar para as zonas de gelo. Mas eu tenho a interpretação. Darumaka, ele é baseado na Dharma Doll, né, na boneca Dharma, que é um bonequinho chinês, que pelo que eu vi tem a ver com a parte do budismo e tal. Então, que traz boa sorte e afins. Inclusive em Pokémon ele é tratado assim algumas vezes, também como traz boa sorte, inclusive no próprio Nova, né? Ele tem as lancheirinhas que vem com ele para representar o calor, né, para deixar a comida quentinha, enquanto que representa um presente de boas-vindas, né? Ou seja, alguma coisa relacionada a boas vibrações. Então, tem até essa referência no Nova. No filme de Keldeo mesmo aparece isso. E aí, quando você olha para aquilo, você pensa em outra boneca que também é, assim, similar, que seria o quê? Matryoshka. Então, para mim, eles só aproveitaram a oportunidade de estar num lugar gelado, deles já terem esgalçado quase inteira a Europa e fizeram uma referência russa ali dentro. E se você observar o Darmanitan, ele tem umas estruturas ali de gelo que parece roupa russa, que parece a roupa de inverno russo, chapéu russo, enfim, me lembra muito alguma coisa russa. Até os pedacinhos de gelo que tem nele parecem realmente da roupa russa. Então provavelmente é só aquela de... A gente não sabe se um dia vai fazer a região representando a Rússia. Então a gente gasta em qualquer lugar. A gente tendo uma justificativa aqui em Galar, a gente coloca ela.
entendeu? E bota ali. Inclusive, essa parte do saco de fogo dele, que foi suprimido, no Zen Mode, que foi mantido como o nome Zen Mode, porque é uma coisa chinesa, enfim, japonesa, e aí já era no original, já tinha. Nesse caso, ele fica gelo, fogo, não psíquico, como o outro que ficava fogo psíquico. Por quê? Porque nesse caso é quando a ira dele aquece esse órgão que está adormecido, né, que está atrofiado, fazendo com que ele se expresse de novo. Ele não vai perder a parte de fora, que é de gelo, e a parte de dentro começa a produzir o fogo por causa da raiva, da ira, porque ele bateu, e aí a forma com que ele tem que responder para se vingar de quem tá batendo contra ele é essa, né? No caso, é uma hidden ability dele, né? Então, eu acho legal, porque tem essa justificativa por trás. Mas a inspiração, muito provavelmente, é a Matryoshka, simplesmente por similaridade e aproveitar um lugar referente, que tem uma parte de frio. E ali na Inglaterra, o povo celta mesmo falava muito sobre inverno, sobre superar o inverno, sobre a dificuldade do inverno, aquele negócio todo. Então, quer queira, quer não, tem uma coerência, só trouxeram uma referência um pouquinho mais pra lá, mais afastada, mas enfim, tem alguma da coisa que se aproveita. E eu acho que essa vai ser basicamente a justificativa de colocar ali. E quando fizerem um Legends referente a Galar, vão colocar qualquer Pokémon aleatório para bater de frente com ele ali, para que ele possa subir a montanha ou ocupar as áreas de gelo que eles não ocupam, para ele ter uma vantagem. Provavelmente esse Pokémon, inclusive, deve invernar, que talvez aí um Snorlax, não sei, enfim. Fica aí, vamos ver cenas para os próximos capítulos. Mas que houve uma disputa e que ele ficou isolado ali, houve. Ou ele pode ser trazido também, né? Pelos russos do lugar pra lá, porque já se adaptavam ali na Rússia. Enfim, vamos ver qual é que vai ser a justificativa que vão colocar. No caso do Sandshrew, o Sandshrew habitava a Alola e habitava regiões que eram secas, ou seja, porque ele era de terra ainda, né? Só que o que acontece? Vulcões entraram em erupção e eles tiveram que migrar. Isso está na Dex. Tiveram que migrar. E as regiões que eles conseguiram habitar foram justamente as regiões mais glaciais, lá no Lanakila Mountain. Né? Eles tiveram que subir para poder ir na parte de gelo para sobreviver ao calor causado pelo vulcão que entrou em erupção na região onde ele habitava. Então eles tiveram que subir a montanha para poder ocupar aquela região. Essa tem uma dica na Dex, né? O Vulpix, quando eu falei, também não tem claro. Só sabe que ele migrou para lá por algum motivo, mas não diz exatamente o que é. No caso, Sandshrew tem na Dex, e aí ele migrou para aquela região e começou a se adaptar. Ele de terra, ele teria desvantagem a habitar no gelo. Ele continuaria escavando para procurar a comida dele. Mas como é que ele iria sobreviver ali? Muito provavelmente a população passou pelo efeito gargalo, né? Foi diminuindo a população, diminuindo até que uma mutação surgisse para que ele pudesse habitar ali aquela região. Provavelmente ficaram vivendo em comunidade, se ajudando ali o máximo que dá, até que eles conseguissem se adaptar. Aos poucos eles foram mutando para poder se adaptar. E o que eles foram mutando? Foi diminuindo a temperatura que precisavam para resistir. Isso a gente não tem nenhum exemplo na vida real, porque basicamente ele praticamente passou de um endotérmico para um... é chamado psilotérmico, né? Que é o que varia de acordo com a coisa. Toda vez que eu confundo esse nome. Não sei porquê. Enfim. E aí ele só fez isso. A gente não tem nenhum exemplo de animal assim, pelo menos eu desconheço. E aí ele fez isso, ele fez tipo, vou abandonando o meu calor interno, né, pra poder ir adaptando, e foi virando um Pokémon do tipo gelo. Só que aí ele é gelo metal. Por que metal? É uma referência na realidade a que quando o frio tá extremo, o gelo ele fica tão rígido quanto alguns metais. Então, por causa disso, fazendo essa referência, é como se mostrasse que ele estava ali, resistindo, sendo duro, sobrevivendo àquilo, da forma com que ele conseguia. Então ele foi se adaptando e se transformando dessa forma. Teve que migrar por causa da erupção e aos poucos ele tiver que adaptar. Eu consigo visualizar isso que eu tô falando, de que foram vivendo em comunidade, se ajudando o máximo que dava, o calor um do outro, até que nasceu um que conseguia suportar o frio melhor. Esse um sobressaiu na caça, se sobressaiu na adaptação, no tempo que conseguia passar longe da toca para poder sobreviver, das altitudes que ele conseguia alcançar por causa disso, e aí por causa disso esse foi mais procurado para procriar. Por causa disso ele foi tendo filhos,
que tiveram essa mutação, e assim esse número foi aumentando até que ele se tornasse de fato tipo gelo. Eu consigo entender melhor quando sai um Pokémon. E provavelmente o que transformava ele em Pokémon tipo terra foi condensando dentro dele, condensando por causa do frio, e foi se tornando metal. Porque a quantidade tem minério vamos dizer que importa ter minério ali naquela terra e tal. E aquilo ali foi, os metais presentes naquela terra foram condensando, né? Até que ele virou o tipo metal. Eu gosto muito dessa lógica. E antes de ir pro último Pokémon, se estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Quando terminar esse vídeo, vão ver outros vídeos de regionais. Eu tenho vários, na verdade tá acabando agora as regionais. Ainda tem umas, mas tá acabando. Então, vamos lá, mas só depois que acabar isso, beleza? Vamos pro último agora. O último é o Mr. Mime de Galar. Esse é bem peculiar e parece ser muito óbvio, tá? Nesse caso, a inspiração do Mr. Mime de Galar e o Mr. Rhyme, né, é baseado numa dança de sapatear, né, que é uma dança galesa, né? Galesa é galesa. Que é basicamente a dança celta. É uma dança celta que fizeram, eu vi que tem até um nome da dança, River Dance, tem um nomezinho assim que é com rio. Que é deixar essa parte do corpo mais rígida e mexer só os pés fazendo sapatear. É comum na Escócia e na Irlanda, que tem origem celta, né? Ou seja, é uma dança ali celta, que faz todo sentido quando se pega a Grã-Bretanha, fazendo essa referência direta para isso. Só que acontece, o Mr. Mime, ele é um mímico. E o que é que ele faz? Com as pontas do dedo dele, ele consegue transformar o ar pensar as moléculas do ar em paredes invisíveis. E assim ele faz o light screen e o reflect, por exemplo, né? Ele consegue fazer aquilo ali e fazer os movimentos dele de mímica. O Mime Júnior, ele tenta imitar isso e vai desenvolvendo isso. Só que se a gente tem um filhote que tem a capacidade de fazer isso por imitar, por isso que ele imita muito, se ele, ao invés de treinar as mãos, passar a treinar os pés, até porque ele é um tipo psíquico, né? Então ele é associado mais à entidade, como eu falei, né, explicando tipagem do tipo fada, ele vai ter essa capacidade de fazer com os pés. Só que ao invés de ele condensar o ar para transformar em paredes de vidro, vamos dizer assim, ele condensa o ar com a umidade que ele encontra, podendo gelar o chão e fazer um palco de gelo, vamos dizer assim, para que ele possa sapatear. Então é muito provável que o Mr. Mime em algum momento chegou lá, em Galar, só que o Mime Júnior que nascia, ao invés de copiar os movimentos dele, copiava os movimentos da dança. A dança específica celta atraía a atenção dele. E aí, justamente por ele tentar imitar, se vocês observam, quando o Mime Júnior aparece, ele imita as pessoas que estão perto. Isso aparece no anime várias vezes, inclusive de James copiava bastante. Tudo, choro, tudo. Então, ele vai tentar imitar as pessoas perto. De tentar imitar as pessoas perto, né, no caso, fazendo essa dança que provavelmente chamou muita atenção dele, ele desenvolveu as pernas. Então, por desenvolver as pernas, ele virou outro tipo de Pokémon, uma evolução divergente, né, uma regional do Mr. Mime. Quando você foca os poderes psíquicos dele na perna, não mais na mão, num lugar que é frio e que tem muita neve e gelo, ele poderia simplesmente juntar as moléculas de água para que, atraindo elas para condensar, se transformassem em gelo. Por isso que ele é tipo gelo. E aí, depois disso, ele viu que havia ainda uma forma de... Como é que fala isso em português? Em inglês, desculpa. De virar mestre naquela dança e adaptar cada vez mais para se tornar mais profissional. Pronto. E aí, quando ele sai do Mr. Mime, evolui para o Mr. Rhyme. E a partir do momento que existiu o Mr. Rhyme, o Mime Júnior começou a copiar o Mr. Rhyme. Provavelmente, justamente pela situação do inverno da região, o Mr. Mime e o Mr. Rhyme de Galar se adaptaram muito melhor do que o Mr. Mime normal. E aí, por causa disso, o Mr. Mime comum começou a diminuir a população, diminuir, a ponto que sumiu. Sem ter o Mr. Mime normal para copiar, o Mime Júnior não mais evoluiria para o Mr. Mime comum e passaria a evoluir para o Mr. Mime de Galar, porque era eles que ele copiava agora, porque não tinha mais a referência do outro para ele poder evoluir. Ou seja, tem um quesito cultural. Nos outros foram quesitos geográficos, né, e biológicos. Nesse é uma questão cultural.
mas também envolve a geografia, né? Já que envolve o inverno, enfim. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabe... Ah, e uma observação. No caso do Mr. Mime de Galar, a gente não sabe se é quando o povo chegou na região e já tinha o Mr. Mime lá e aconteceu isso por influência da cultura, ou se foi o contrário, o povo já estava lá quando o Mr. Mime chegou. Mas, enfim, como eu falei, isso vai ficar claro do dia que fizerem um passado de Galar. Enfim, voltando, espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e se não sabem o que escrever, escrevam Dança Galesa. E é isso, valeu!